Estamos aqui hoje para fazer o nosso trabalho sobre ciências do ambiente, apresentando problemas ambientais e as suas possíveis soluções. Diante da nossa temática da aviação, escolhemos dois temas principais para que a gente possa explicar sobre a poluição ambiental, que são a poluição sonora e a poluição do ar. Segura! O primeiro deles que nós vamos falar é a poluição sonora. Então, a poluição sonora é basicamente a emissão de sons acima dos níveis permitidos. Isso pode causar vários danos à saúde humana. Por exemplo, nós temos os casos que pessoas alcançaram a surdez, tem problemas com dor de cabeça, problemas para dormir, insônia, alguma coisa do tipo, e chega até a causar impotência sexual. Portanto, é um problema de fato grave e que precisa ser cuidado. Diante disso, vamos ver a matéria a seguir. O sítio cercado de árvores era um sonho para este médico. Logo que encontrou o refúgio afastado do barulho da cidade, veio morar aqui. Não imaginava que o inimigo viria lá do alto. O sítio de Hélio fica na Lagoa Redonda, a 10 quilômetros do Aeroporto Internacional Pinto Martins. Está exatamente na rota de decolagem das aeronaves. O médico passa quase o dia inteiro medindo os ruídos que vêm do céu e ficam bem mais intensos na madrugada. Eu durmo cedo, 8h30, 9 horas, que é para poder acordar 1h30, 1h, entende? 12 e tanto, por conta dos aviões. Ele conta que quando veio morar aqui há 15 anos, quase não percebia o barulho. O incômodo só foi sentido a partir de 2008. Houve o apagão e o apagão se reconfigurou, E essa onda do turismo tal, nessa região do Nordeste, isso ninguém pode impedir. Então a coisa exacerbou. Os aviões incomodam tanto que o médico começou a dividir o problema com amigos pelas redes sociais. Não se conformou até procurar a ajuda das autoridades. A reclamação virou um processo administrativo no Ministério Público Federal e hoje uma ação civil pública na Justiça. Solicitamos uma liminar no sentido de que a própria União e a ANAC fizesse um estudo técnico, a fim de proteger a população de Fortaleza que sofre até na sua saúde os efeitos da poluição sonora em Fortaleza. Para entrar com a ação, o procurador solicitou antes um estudo à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a SEMAN. Este especialista em ruídos urbanos coordenou o trabalho. Com um decibelímetro, este aparelho que mede a intensidade dos ruídos, Aurélio verificou o impacto sonoro das aeronaves durante o dia e à noite em vários bairros. Constatou que os mais atingidos são Montese, Aerolândia, Cidade dos Funcionários, Vila União, Serrinha e Jockey Club. Uma das casas onde foi realizada a medição foi a de Andrade. Ele mora no Montese, na rota de pouso dos aviões. Quando chega alguém do interior aqui, que é o pessoal da família da minha esposa, quase não consegue dormir, fica assustado na hora que a gente tem que estar prevenindo a pessoa. Você vai escutar um barulho, mas não se preocupe não, que o avião não vai cair não. As pessoas ficam assustadas e ficam perguntando como é que a gente aguenta morar num lugar desse. Veja que no silêncio, durante o dia, os ruídos na sala da casa variam de 44 a 48 decibéis. Quando passa o avião, o aparelho chega a medir até 75 decibéis. O aceitável, de acordo com a legislação, é até 50 decibéis. E esses níveis, tem determinadas situações que a gente chegou a medir 95 decibéis ali na Aerolândia, que é um nível bem agressivo para uma pessoa que está dormindo, Vale lembrar que esse barulho é ouvido até 90 vezes por dia, nessa época de alta estação. A mãe de Andrade começou a perder a audição há 10 anos. Hoje escuta apenas com aparelhos. Foi diminuindo a minha audição, Eu já estava aposentada quando cheguei aqui, mas não adiantou nada porque o barulho do avião continuou.
No relatório apresentado ao Ministério Público, os técnicos avaliam que a principal causa do impacto sonoro dos aviões na cidade se deve a falhas na operação do aeroporto. Segundo o estudo, os pousos e as decolagens não seguem uma padronização. Isso significa que um mesmo tipo de aeronave pode provocar níveis diferentes de ruídos de acordo com os procedimentos adotados. Verificamos que alguns aviões, como o 727, ainda pousam aqui em Fortaleza, que é uma aeronave que já foi proibida de pousar na maioria dos aeroportos do mundo, né, devido ao excessivo nível de ruído. O relatório sugere também que as operações no aeroporto sejam suspensas de meia-noite às 4 da manhã, assim como nos terminais de Congonhas, em São Paulo, e Santos Dumont, no Rio de Janeiro, que ficam em áreas centrais e não funcionam de madrugada. Hélio espera as providências com urgência. Mesmo longe do aeroporto, enfrenta o mesmo incômodo da família de Andrade, que mora no bairro vizinho ao terminal. Nas medições feitas pela SEMAN, os níveis de poluição sonora são semelhantes. Estão se defendendo, dizendo que o som... E que se mudar de rota vai atingir mais gente. Aí é quando eles assumem a culpa. Como vimos na matéria, um dos grandes problemas da poluição sonora são os aeroportos que são construídos perto da cidade. Ou o contrário, a cidade construída ao redor do aeroporto. Uma solução para isso poderia, por exemplo, ser como acontece no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, então no Santos Dumont, no Rio de Janeiro, que é em certo período de tempo na madrugada, o aeroporto não funciona, ele não fica operando. Ou seja, não há aviões decolando ou pousando nesse aeroporto, justamente no período noturno, que seria basicamente para a população poder dormir tranquilamente, ter suas horas de sono durante o dia. Quanto à poluição do ar, a gente pode destacar os gases de efeito estufa que são liberados pelas turbinas das aeronaves e podem ser bem prejudiciais à saúde dos seres humanos, como vai ser evidenciado na matéria seguinte. Voar diminui distâncias, aproxima as pessoas e impulsiona os negócios. Mas pouco se ouve falar sobre as consequências deste tipo de transporte para o meio ambiente. Numa viagem de ida e volta entre Rio e São Paulo, um avião com capacidade para 150 passageiros emite 34 toneladas e meia de gás carbônico. Dentro do setor transportes, a aviação é o setor que mais cresce. O que faz prever, então, que com o passar do tempo, cada vez mais a aviação será um ponto focal nessa preocupação com questão de emissão em geral. Nos últimos 10 anos, a frota brasileira cresceu 18,5%. Segundo este consultor do Sindicato Nacional das Empresas Aéreas, as companhias investiram em melhorias para reduzir a quantidade de combustível necessário nas viagens. A nossa frota no Brasil, em particular, é uma das frotas mais novas do mundo. Para economizar combustível, então, um menor consumo de combustível se reduz também o custo e o preço das passagens. E, por outro lado, a gente também afeta menos o meio ambiente. Segundo os especialistas, um país de dimensões continentais como o Brasil precisa de opções de transportes pouco poluentes. Alternativas como o trem-bala levam tempo e muitos investimentos. Os passageiros também podem ajudar a diminuir a poluição, evitando deslocamentos desnecessários de avião. Além disso, algumas medidas antes e durante o voo fazem diferença na qualidade do ar. Diminuir a bagagem ao mínimo necessário. Cada quilo nas malas provoca a emissão de 1 quilo de gás carbônico numa viagem de cerca de 10 horas. Não, eu não tenho tentado diminuir a quantidade de bagagem que eu carrego. Vou agora procurar andar com menos coisas nas bagagens. Dar preferência a voos diretos ou com o mínimo de escalas, porque o pouso e a decolagem são os processos que mais consomem combustíveis e, portanto, mais emitem gases de efeito estufa. Seria interessante diminuir, então, até para nos ajudar esse número de conexões. E usar o banheiro só quando necessário, pois cada descarga consome 1 litro de combustível, liberando quase 5 quilos de poluentes na atmosfera. Devemos lembrar também da questão das cargas, de transporte de cargas, que gera muito mais poluentes para a atmosfera do que propriamente o transporte de passageiros. Então esse é um fator que deve ser levado em conta também.
Segundo a ANAC, um voo ida e volta São Paulo-Rio de Janeiro emite cerca de 35 toneladas de CO2. Para compensar a poluição, seria necessário plantar 6.900 árvores. Em 2009, de acordo com a Infraero, só em Guarulhos, os aviões transportaram 21 milhões de passageiros e 425 milhões de toneladas de carga. A atividade é tão poluente que seria preciso plantar quase 3 bilhões de árvores para compensar a emissão de CO2 na atmosfera. Para solucionar esses problemas, poderíamos pensar em transportes alternativos para cargas e passageiros, como, por exemplo, transportes mais sustentáveis, que não gerem tantos ruídos, ou então, como por exemplo esse, ou então também que não gerem tantos poluentes, como transportes elétricos, já também projetos de aviões que utilizem-se de energia solar, no caso, que é uma energia muito limpa, porém cara. Então a gente tem ainda muito a avançar nesse campo da sustentabilidade para que a gente melhore a questão dos efeitos da poluição do ar e também sonora gerados por aviões. Outra ideia para ajudar a solucionar esse problema seria realizarmos menos viagens, por exemplo. Ao invés de nos deslocarmos para outro local, para, por exemplo, reuniões ou algo do tipo, utilizando o transporte aéreo, a gente poderia realizar videoconferências, que seria mais econômico e também mais rápido e menos poluente. Além disso, temos outro grande problema do Brasil, que são as frotas de avião. As frotas de avião do Brasil são, de fato, um pouco antigas e acabam causando um pouco mais de impacto ambiental por isso, tanto em relação ao barulho quanto em relação à poluição do ar. E a renovação da frota, assim como a adesão de novos aviões mais modernos e eficientes, aviões que aceitam o biocombustível, por exemplo, e aviões elétricos que fazem muito menos barulho do que esses convencionais que temos usando por aqui. Devemos salientar também que ao longo dos anos, ao longo das décadas, as empresas, as companhias aéreas e as fabricantes de aviões, elas vêm mudando o modo de fabricação e as suas ideias. E, enfim, comparando com décadas atrás, avançamos muito na questão da sustentabilidade e da ecologia, de ser sustentável, mas ainda é pouco, ainda há muito que mudar. Mas devemos sim salientar que as empresas, as fabricantes, elas vêm mudando. Ainda é pouco, mas há mudança sim. Então devemos pensar positivamente que as coisas vão mudar e vão melhorar. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês, pelo tempo de vocês. Enfim, sabemos que é difícil mudar e avançar no campo da sustentabilidade, mas a gente deve acreditar e trabalhar para isso, já que seremos futuros engenheiros. Então é isso aí, pessoal. Tenham todos uma boa aula e valeu.